que é essa possibilidade da escola de samba ser também palco para a discussão política. Ela é festa também, ela é discussão política também. E academia também, ensino Isso, também. e aí você vem o Isso, João... escola, para tudo se acabar na quarta-feira. Onde se encontra quem quiser comprar? Deve ser uma fortuna esse Não, livro. está em todas as livrarias. Porque é de uma qualidade gráfica e é grande. O texto é bom, as fotos são alucinantes. O que você falou na abertura, não existe esse registro no Carnaval. Até porque, né, é uma obra que ela não cabe no registro fotográfico ou cinematográfico. Ela é uma obra que acontece naquela arena, naquele momento, para quem viveu aquilo ali. Mas isso aqui vale para uns 3 museus históricos, viu? Já resgata parte da dívida que a gente tem, que a inteligência brasileira tem com o Carnaval. Sempre digo que um livro, ele guarda esse contorno de cultura, né? Então, quando você pensa um livro que documenta isso, você de fato presta um serviço para o entendimento de que isso é produção intelectual e artística de alto nível. Essa é a notícia hoje. Esse livro existe. Muito importante que ele exista. Agora o Leandro falou há pouco que vai fazer 100 anos. Faltam 7 anos para marcar o centenário de 1932. Mário Filho, o genial irmão do mais genial ainda, Nelson Rodrigues, tinha um jornal de esportes, Mundo Esportivo. E não tinha campeonato nessa época. Ele inventou um campeonato de samba para preencher as páginas do jornal. Claro que o Roberto Marinho enlouqueceu com a ideia. No ano seguinte, o Globo já patrocinava o desfile. E o resto é história. Vem cá, para eleger os 16 aí do livro, foi o quê? Na queda de braço, Porrinha? Assim. Isso foi interessante, porque... Para começar, eu sou o playboyzinho de Zona Sul que não tem o lugar de fala para fazer um livro como esse. Embora tenha experiência, conhecimento, mas eu não tinha. Então, eu me cerquei ali, Pedro, de, primeiro, amigos e pessoas absolutamente conhecedoras dessa arte. Né? Muitos jornalistas, Aidano Mota, Marcelo Melo, Flávio Oliveira. O decano Haroldo Costa. Haroldo Costa, maravilhoso, Helena Teodoro. Então a gente se juntou uma turma para deliberar e foram encontros maravilhosos na cozinha de Carlúcia, com uma feijoada maravilhosa, com bebida. Então eram encontros que não intermináveis. E depois chama isso de trabalho. E foi difícil, eram 10 inicialmente, o livro começou com 10. Esse livro passou para 15 e, no final das contas, Maria Augusta disse que só entrava no livro se Oswaldo Jardim tivesse também e trouxemos Oswaldo Jardim. Mas foram encontros muito interessantes para chegar nesses 16, que são 17, porque a Haddad Bora, que a gente considera uma pessoa só, são 2 carnavalescos. Eu não vou obrigar você a falar isso, mas eu vou dizer que ele deu uma chave de galão, de cota de autor, para incluir o Paulo Barros, que havia uma grande resistência à inclusão do nome do Paulo Barros. Por que a resistência, Leandro? Ele é provocador além da medida? Não, você me perguntando assim, parece que a resistência foi minha. Não foi minha, não. Nem Eu minha. acho que o Paulo é um dos artistas mais importantes do carnaval contemporâneo. Mas ele é provocador demais, você acha? Eu acho que não, mas eu acho que a provocação faz parte, sempre fez parte. Grandes carnavalescos trabalharam a ideia da provocação como material de seu trabalho. Eu mesmo já fiz vários carnavais provocativos, políticos, e isso é João 30 também, isso é da festa. Eu acredito que há uma certa resistência, talvez, ao trabalho do Paulo, porque o Paulo, ele traz para dentro de um universo muitas vezes lido como tradicional, né? Em algumas ocasiões até tradicionalista, ele traz um diálogo com a cultura pop, ele traz um diálogo com a cultura norte-americana e que na minha cabeça é um diálogo que também é possível. Eu acho que não há regra para a produção artística e se não há regra para a produção artística, não há regra para a produção artística do carnaval. O Fernando Pinto, que é o carnavalesco que eu escolhi para escrever sobre, que para mim é o maior de todos, que é o meu xodó, passou por isso do Paulo. Ele era o cara que era um outsider. Ele não era do carnaval. Ele veio de Pernambuco, veio com teatro, caiu no carnaval. O carnaval talvez tenha sido o suporte que ele melhor encontrou para expressar a sua arte. Mas ele teve muito essa resistência também. Vamos lá. Há grandes pintores na história da arte.
Michelangelo, Rembrandt, Velázquez, Van Gogh, Picasso, Maradona, Messi, mas o Pelé é o Da Vinci, não é? Concordam com isso? Fernando Pamplona é o Da Vinci do carnaval? Eu não acho. Eu acho que o Pamplona inaugura esse carnaval que a gente conhece, né? Eu acho que o Pamplona, ele larga o eurocentrismo que comandava os enredos e tal, e ele traz o caráter da temática negra, da temática popular. Ele vai buscar os heróis que foram esquecidos na história, que o Leandro trouxe de novo em 2019, mas ele é o inaugural, ele é o capítulo. Então você diz que a revolução dele foi mais temática do que estética. Eu acho que foi mais temática do que estética. Leandro, essa memória do carnaval é esgarçada. Como é que você pode, por exemplo, estudar a obra do Pamplona? O Salgueiro tem alguma coisa preservada, organizada dessa memória? Infelizmente não. O carnaval, o desfile da escola de samba lida mal com a ideia de memória, né? O Pamplona é um carnavalesco do meados dos anos 60, início dos anos 60. Início dos anos 70. E esse material visual, infelizmente, se perdeu, né? O que existe são raros registros fotográficos, inclusive o livro tem alguns desses registros, né? Tem figurinos originais do Pamplona, que é sempre muito bonito. Mas o Pamplona ele já é de uma geração muito distante da minha, né? Eu conheci o Pamplona como pensador mesmo, como um pensador do desfile das escolas de samba, como um cara ligado à banda de Ipanema, ao pensamento político do carnaval, comentarista dos desfiles, né? E autor de frases célebres na hora de narrar os desfiles. Mas o meu conhecimento, como eu já disse, do carnaval, eu me aproximo dele por causa da televisão. E aí, para alguém que nos anos 90 era uma criança, é Renato Laja na Mocidade e Rosa Magalhães na Imperatriz Leopoldinense. Olha, tem um arquivo aqui precioso para a gente assistir. 1976, o Fernando Pamplona falando sobre a Revolução no Salgueiro. Nós chegamos no Salgueiro, a base que tinham de copiar seus figurinos era Carlos Machado e Walter Pinto. Carlos Machado de Las Vegas, Walter Pinto Paris, Manchete, Cruzeiro, jogavam os documentos para fora, baiano lá com barriga de fora, etc. Nós vestimos a escola de novo. Descobriu que a bateria era o maior elemento da escola e não vinha fantasiada, vinha com terno, etc. Fantasiou a bateria, cresceu os chapéus e transformou num elemento fundamental, visual. Uma vez nós resolvemos que a comissão de frente era muito cara gorda e tal, pegamos uns crioulos lindos, botamos com a roupa normal e foi 10. Desafio alguém que possa dizer como deve ser uma escola de samba. Ninguém sabe porque está em transformação. E a coisa mais importante, que eu já disse inclusive na TV, é uma frase da Teresa Aragão, que diz que a escola de samba é verdadeira, a primeira que o sujeito viu. Para os maiores é de 30, o resto é falso. A quem viu em 50 é de 50, quem viu em 60 é de 60. Quem está começando a ver agora, vai daqui a 20 anos, vai dizer que a escola de samba verdadeira é que ele viu. Que fera, hein? Que fera. Me lembrou o Mário Filho, que quando ele lança o livro fundamental sobre o negro no futebol brasileiro, esse livro não admite refutações. Pamplona era cenógrafo do Teatro Municipal do Rio, professor da Escola de Belas Artes da UFRJ, então foi assim que ele trouxe artistas e alunos. Vamos lá, a gente falou já, Joãozinho 30, Maria Augusta, Arlindo Rodrigues, Rosa Magalhães. Renato Laje, Max Lopes. O Pamplona é o cara que formou, né? Ele é uma espécie de mentor intelectual e plástico, né, que soube reconhecer o talento e juntar muita gente boa e que anos depois assumiria o lugar de carnavalesco produzindo material. A gente pensar, como ele falou ali, que a bateria não era fantasiada. Sim. Gente, assim, não contava a história, né? É o óbvio de Colombo, né? Sim. Escuta, a sua primeira inesquecível foi Portela, 1983. 83. Você já era nascido em 1983? Era nascido, eu tinha 8 anos. Meu pai cortou o pé na véspera do desfile e eu fui desfilar com a fantasia dele. E aí, dele? Dele. Me corta daqui, costura dali, fui desfilar com a fantasia dele na Portela. Dobrei cantando Reisado Reino Reinado, Ressurreição das Coroas.
dobrei aquela esquina e aquela experiência é inesquecível. Vem daí o meu amor, o Rio passou na minha vida naquele momento. Mas naquele ano o desfile que me impressionou foi o Xingu, como era verde meu Xingu, do Fernando Pinto. E aquele desfile é que me marcou essa minha primeira experiência. Olha só, a gente tem o depoimento do Fernando Pinto, que é de 3 anos antes desse teu carnaval inesquecível. Ele está explicando o enredo Tropicália, de 1980. Foi o vice-campeonato da Mocidade. Olha, a escola está muito quente, está animada, está esperançosa. O carnaval é um carnaval leve, é um carnaval para se pular, para se... Uma coisa realmente quente como a Tropicália. Olha, a Tropicália é um enredo que vai decantar, de uma maneira tropicalista, lógico, a região brasileira, a região tropical da gente. Quer dizer, desde a terra-mãe, assim, fruta, flor, mato, bicho, até o homem. Isso numa época indefinida, quer dizer, desde o nascimento do primeiro broto, a primeira fruta, até a gente agora, anos 80. Você ouve Gil falando. Não, e aquilo que você falou, o brilho da paixão, né? Você vê que é um cara apaixonado falando. Eu brinquei ali, perguntando se o Pamplona é o Da Vinci da história. Agora, se a gente comparar o desfile com uma obra, assim, qual desfile é a Última Ceia, a Mona Lisa, as meninas? Eu acho que, para mim, Ratos e Urubus. Eu achei que você ia falar isso. Para mim, Ratos e Urubus. Joãozinho 30, Beija-Flor, 1989. Para mim, Tupinicópolis, Fernando Pinto para a Mocidade, 87. Mas Ratos e Urubus teve um impacto político que não se compara. E estético, né? Porque acho que Ratos e Urubus coloca o desfile da escola de samba num lugar que eu gosto também, que é essa possibilidade da escola de samba ser também palco para a discussão política. Ela é festa também, ela é discussão política também. E academia também, ensino Isso, também. e aí você vem o João... Escola. E aí você vem o João com aquele desfile que, de alguma forma, ele quebra a regra, né? Essa hegemonia do desfile da escola de samba como lugar da beleza, exclusivo da beleza, do luxo, e faz aquela abertura que eu acho... É o seguinte, vocês não sabem dessa história, eu não lembro. Era uma alegoria que abria, que tinha os Arcos da Lapa e a favela. E aí, diz o Laíla, que depois foi ser carnavalesco do Beija-Flor, com outro título, que a ideia foi dele, que Joãozinho depois... É uma discussão eterna. Mas que, Você sabe que mas da briga entre o João... o artista regular rouba, o grande artista se apropria. Sim, mas na briga entre o João e o Laíla, quem ganhou mesmo foi o Carnaval do Rio de Janeiro, que eram dois gênios. Mas você sabe que aí ele botou o Cristo Redentor. E aí a Arquidiocese do Rio proibiu. O que fez o Joãozinho? Cobriu com saco de lixo, plástico, com saco de lixo preto. Plásticos escrito pretos, em cima... Mesmo proibido, rogai por nós. É isso. Mas tinha todo o figurino, né? Toda aquela ideia dos mendigos, maltrapilhos. Do que era considerado a margem, ganhar lugar de destaque. Contam os bastidores do carnaval que o João convidou moradores de rua para entrarem naquela alegoria. Então, no meio de atores performando, existiam também moradores de rua de verdade. Essa é a imagem mais icônica do carnaval carioca, é o Cristo do Joãozinho. E foi um enredo que não ganhou. Uma alegoria coberta. Um carnaval que não ganhou. Tirou segundo lugar. Que incrível, né? Ganhou... Bom, e o Joãozinho 30 causou uma grande reação, respondendo a algum tipo de crítica, que como todo renovador ele foi atacado, foi criticado, ele disse, esse negócio, essas críticas, quem gosta de miséria é intelectual, pobre gosta de luxo. Pra quê, gente? Olha só o texto do Fantástico, 1988, um ano antes de Ratos e Urubus, quando ele disse isso. Muita pichação esta semana em cima de Joãozinho 30, o carnavalesco da escola de samba Beija-Flor. É que ele voltou a dar uma de sociólogo e reafirmou num artigo para a revista Veja que quem gosta de miséria é intelectual. Pobre gosta mesmo de luxo. Para mim, o carnaval é o único momento de irrealidade. É o único momento em que você tem que fugir do cotidiano, das coisas comuns e partir para um instante de emoção, de beleza, de irrealidade. Quem vive no aperto do trem, recebendo a bronca do patrão, comendo em marmita fria, vestindo a roupa surrada de todo dia, ele tem necessidade de, num minuto de sua vida, uma vez por ano, se despojar de todas essas aperturas
e brincar um pouco, partir para o fantástico, partir para a beleza, partir para a emoção, que é uma necessidade visceral de todo ser humano. Bom, já falamos então, Pamplona comparando com o Da Vinci, que você não concorda, o desfile que é a obra-prima, e a Nona Sinfonia, Samba Enredo. Para mim, eu tenho um. Posso dizer o meu? Pode, claro. Peguei um Ita do Norte. É? Porra, aquele desfile foi demais. É o Explode Coração. É uma loucura aquilo. Mas ali aconteceu a mágica. Eu acho que é o maior desfile da história da Sapucaí. Aconteceu aquela mágica que é o que todos os carnavalistas esperam, que é a ovação total e o repique da arquibancada. Não é o melhor samba, não é a melhor, né? Qual é? Não Bumbum, considerado. Paticumbum? Eu tô aqui pensando. Fala você, Eu depois acho eu hoje. penso que eu tenho mais tempo. É hoje. Ah, é lindo demais. É hoje, é uma lindo música demais. espetacular. Virou um clássico da música popular brasileira. A minha alegria Atravessou o mar e ancorou na passarela. Fez um desembarque fascinante. Isso é Sabia demais. que a gente ia acabar cantando. No maior show da terra. Será que eu serei o dono dessa festa? Isso é O espetacular. rei, no meio de uma gente tão modesta. Você vê que o pessoal mais É. velho sabe de cor. Vem da serra, cheio de alegria. Para desfilar. Hoje é dia do riso chorar. Isso é muito Pô, bom. é demais. Olha, Acho que ele ganhou, hein? pra gente fazer aqui uma diversidade de escolas, é difícil o samba enredo, eu sou apaixonado por samba enredo, mas eu acho que para mim a nona sinfonia é Kizomba, a Festa da Muito Raça, Vila Isabel, acho que que é político, Martins. é visualmente extraordinário, né? Acho que é bonito, né? Valeu Zumbi, o grito forte dos palmares que correu terra, céus e mares, influenciando a abolição. Isso é bonito demais, né? Isso é político, isso é aquela ideia da escola de samba como aquele discurso engasgado que se faz cantando, dançando e vibrando, né? Então, o grito forte dos palmares que influenciou a abolição é bonito demais, né? Vamos fazer o seguinte, fica sendo Kizomba a nona e é hoje a quinta. Aí a gente resolve assim. Maria Augusta e Rosa Magalhães são duas gigantes, Leandro. Mas, além delas, eu não conhecia, aprendi Lícia Lacerda, Márcia Lage, que Lage, trabalhava com em Renato. parceria. Por que existem tão poucas mulheres carnavalescas? Porque o desfile das escolas de samba, ele reproduz, ele é um retrato 3x4 da sociedade brasileira. Então ele guarda os aspectos machistas, ele guarda os aspectos misóginos, ele guarda os aspectos homofóbicos, né, preconceituosos. Porque ele é um retrato desse... Ele é um 3x4. Ele não é outro mundo, né? Ele não é É o outro mesmo mundo, mundo, ele é. não é a parte, ele não é estanque. Então, ele reflete isso, né? E como a sociedade brasileira hoje discute muito essas questões, né? O desfile, o universo das escolas de samba também discute essas questões, né?